que vai entrando. Fala aí, Igor. O tema de hoje é a saga. O tema de hoje é saga. Ele se mala, filha de Victim. Geraldo, meu amigo, bom dia. Tem alguém que quer participar da aula ao vivo? Manda o seu comentário. Perfeito. Vamos lá, hoje a gente vai falar sobre o plano eterno de Deus, parte 2. A gente está na saga aí de 25 estudos. Vamos lá, Ezequiel, capítulo 28. Ezequiel, capítulo 28. Vamos lá. Na aula passada a gente falou sobre o plano eterno de Deus, a gente tratou sobre a eternidade, do nada, sobre o princípio, sobre os céus, e quando a gente usa o termo céus, o que foram criados aqui nos céus? Anjos. E a gente falou no mínimo de quantas eternidades? 2. Uma eternidade que passou e uma eternidade que virá. E dentro dessa eternidade foi feito o quê? Algumas coisas ali. 4 coisas, você lembra? Eternidade, princípios. Nada, princípios, céus e terra. Quem quiser pegar a aula completa sobre esse assunto, corre lá. Corre lá, ontem tem o Plano Eterno de Deus, parte 1. Hoje às 11 horas eu vou tirar essa aula, mas corre lá, tá no meu Facebook, você acompanha aí, Plano Eterno de Deus, parte 1. Hoje a gente vai falar sobre a saga de Lúcifer. Então é uma aula muito poderosa. Hoje a gente vai falar sobre a terra aí. E a primeira terra está lá em Gênesis 1. Abre aí, Gênesis capítulo 1, verso 1. E deixa aí no celular aberto, pega uma Bíblia para ele. Gênesis capítulo 1, ó, verso 1. Quem está aí? Corre aí, compartilha esse vídeo aí que hoje tem coisa pesada, revelação pesada. Só quem aguenta mergulhar no profundo. Bagre, traíra, piaba, peixe pequeno você pega onde, Igor? Raso. Peixe pequeno você pega no raso, e piracaia, peixe de 1,5 m. No profundo. Então quem quiser ficar no profundo, fica aí. Vamos lá. Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Pronto. Vai lá. No princípio criou Deus os céus e a terra. João capítulo 1. Olha os textos aí, só para a gente fazer uma conexão rapidinho. Vocês entenderem algumas coisas aí. João capítulo 1. No princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. Lê lá aí. No princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. E sem ele, nada do que foi feito, Ele estava no princípio com Deus. com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, Nada do que
Então vamos lá. Quem que era o verbo no princípio? Jesus. Então, 4 coisas a gente vê sendo criada. Tem um texto também de Provérbios 8:22. Algumas coisas que a gente vem vendo sendo criada. A primeira coisa que a gente vê sendo criada é o que? Princípios. E quem é princípios? Fala de quê? Leis. Porque o que a lei traz? Ordem. Hã? Ordem. A lei traz o quê? Ordem. E a ordem gera o quê? Progresso. Progresso, que é o resultado. Então, o próprio Deus já começou trazendo uma lição para toda a sua criação. Que nunca vai ter ordem se não existir primeiro o quê? Leis. E nunca vai ter progresso se não tiver o quê? Ordem. Tem gente que quer ter o quê, Igor? Progresso não tem lei. Quer ter progresso na sua vida, mas não segue o quê? As ordens. E tem gente que não obedece ordens porque não gosta de obedecer o quê? As leis. Então, as leis servem para trazer ordem, para organizar, e depois da organização vem o quê? O progresso. Então, você quer resultado na sua vida? A primeira coisa que você tem que entender é: cumpra leis, que é princípios. Qual é o segredo para prosperar? Qual é o segredo para viver bem na vida sentimental, emocional, conjugal, espiritual? Leis, princípios. Porque os princípios vai fazer o que na sua vida aí? Organizar. Pôr em ordem. Pôr em ordem. E a ordem vai gerar o quê? O progresso. O que tem na bandeira do Brasil? Progresso. Antes de vir o progresso tem que ter o quê? Ordem. E antes da ordem vem o quê? Lei. Então aprenda isso aí. Obedeça às leis. As leis vão organizar a sua vida. E através da organização da sua vida é impossível não ter na sua vida o quê, Igor? Progresso. Pegou esse código aí? Então, vamos lá. Vamos lá. Então o que Deus faz? Deus já ia criar todos os seres, recapitulando rápido, quem quiser aprofundar vai lá e assistir a aula de ontem. Deus ia criar todos os seres dos céus e seres também na terra, mas antes dos seres virem, o que Deus já faz para os seres? Princípios, que é leis. E Deus já sabia também que os seres iriam errar? Sim. E o que Deus já prepara de antemão? Solução. A solução, que é o antídoto, que é o remédio, antes da doença. Então, nada pega Deus de quê? Surpresa. Nada pega Deus de surpresa. E ontem a gente terminou sobre os céus. A gente falou sobre os 3 céus que existem. Aurânio, Mesorânio e... Vamos lá, pegou ele? Eporânio. Então são os 3 céus. Aurânio, Mesorânio e Eporânio. Que é a 4ª aula que a gente parou. Hoje a gente vai falar sobre a Terra. A primeira Terra ela foi criada aonde, Igor? Na eternidade. Hã? Na eternidade. Tá. O homem foi criado aonde? No ar. Dentro do tempo. Se a primeira Terra foi criada na eternidade, foi criada então no mundo o quê? Invisível. Hã? Invisível. A primeira Terra foi criada no mundo invisível. Hebreus capítulo 11, verso 4, pede aí para expor aí. Hebreus capítulo 11, verso 4. Tenta aí. Hebreus capítulo 11, verso 4. Hebreus capítulo 11, verso 4. Vamos lá. Pela fé entendemos que pela sua palavra os mundos foram criados. Vai lá. Pela fé Abraão ofereceu a Deus mais... 2. Isso. Pois pela fé os antigos obtiveram um testemunho. 3. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, da maneira que o visível veio a existir das coisas que não parecem. Então vamos lá. Pela fé entendemos, algumas traduções falam universo, que é a mesma coisa. E outras falam mundos. Pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus. Tanto que o invisível existe por causa do invisível. Então o que vem primeiro aí, mano? Invisível. O visível, que é o natural, que é o físico, foi criado aonde? Aonde que está o ar? Explica para esse povo. Salmos 90, verso 2. De eternidade
à eternidade. Se você quiser acompanhar melhor, vai lá. Tu és Deus. Então vamos lá. Na eternidade, Deus cria o quê? O mundo invisível. E dentro do tempo, Deus cria o quê? O mundo visível. O mundo visível. E os seres espirituais, que são anjos, que é Malai, depois você vê serafins, querubins, arcanjo, principado, potestade, trono, divindades, poderes, hostes. Todas essas coisas foram criadas onde? No mundo? E o que é um anjo? Vamos lá. Você lembra para passar por lá? É uma alma. O anjo é um Espírito. espírito que possui o quê? Alma. Uma alma e o quê? E um corpo. E o homem? Uma alma. O homem é uma alma que possui o quê? Espírito. Para que o homem possui espírito? Conectar com Para conectar com os céus, comunicar com Deus. E um corpo? Conectar com o mundo físico. Para conectar com o mundo físico. Aonde que foi o pecado dos anjos, Igor? Na eternidade. Aonde foi? Na eternidade. Tá. Se o pecado dos anjos foi na eternidade, então a sentença deles é uma sentença o quê? Eterna. Então está aqui a resposta para muitas perguntas de muita gente. Por que para os anjos não tem o quê? Perdão, porque o pecado deles foi na eternidade. Graças a Deus que o nosso pecado foi onde? Dentro do tempo. E tem remissão dentro do tempo que Jesus Cristo veio na plenitude do tempo. Então pega esse código aí que é poderoso. Então vamos lá. Se a primeira terra, Igor, foi feita na eternidade, e o homem não existia, então para quem que é a primeira terra? Para os anjos. Hã? Para os anjos. Então vamos lá? Para os anjos. Vamos lá, abre aí a Bíblia em Ezequiel capítulo 28. Está aberto lá? Pega isso aí. Ezequiel capítulo 28. Verso 1. Verso. Vai lá para o 13. Vamos lá. Ezequiel 28, 13. Estavas no Éden, jardim de Deus. Toda pedra preciosa era a tua coberta. A sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro. Segura aí, para aí. Vamos lá, se for pegar. Estava tu no Éden, Jardim de Deus. jardim de Deus. Vamos lá. Toda pedra preciosa era a tua cobertura. O topázio, o ouro, a esmeralda, o carbúnculo, o ônix, a safira. Quando diz que ele estava no Éden, vamos lá, você pegar aqui, olha, o Éden, esse primeiro Éden aqui, era um Éden mineral. E onde que ficava esse Éden? Na terra. Olha para você ver, por isso que hoje a aula de hoje é sobre aqui, ó, o quinto, a terra. Aonde que ficava esse Éden? Na terra. Vamos voltar à história, porque Deus, por exemplo, Deus sempre anuncia o fim no começo e a história sempre se repete. Quem que Deus, a Bíblia diz no livro de Gênesis, olha só no livro de Gênesis, quem que Deus, depois da sua criação, Deus vai numa região, a Bíblia diz, chamada Éden, na terra, e o que que Deus faz? Planta um jardim, dentro de onde? Dentro do Éden, e ali coloca o homem. É interessante que o homem não foi feito, pega isso aqui, o homem não foi feito dentro do Éden. O homem não foi feito dentro do Éden. O homem foi feito fora do Éden, na terra, porque Adão, Edom, quer dizer terra, vermelho. Então o homem foi feito na terra, normal, fora do Éden. Aí Deus leva o homem para dentro do Éden. E é interessante que diz que Deus planta o jardim no Éden. Então o Éden não é um jardim. Um jardim foi colocado no Éden. Vamos imaginar que o Éden a gente trabalha muito sobre o número 3. Vamos imaginar que, olha aqui, suponhamos que aqui é a Terra, representa o país, vamos cá, o Brasil. E dentro do Brasil, vamos colocar como se o estado de São Paulo fosse o Éden. Já sardinha do nosso lado. O estado de São Paulo é o Éden. E dentro do estado de São Paulo, que é o Éden, Deus planta um jardim, como se fosse Campinas. Aí o que Deus faz? Coloca o homem onde?
Qual que é a diferença desse Éden aqui para o primeiro criado? É que esse Éden aqui que o homem foi colocado é um Éden o quê? Vegetal. Plantas, animais, todas essas coisas. E o primeiro Éden, onde os seres espirituais habitavam, era um Éden o quê? Mineral. Por exemplo, Deus não entregou o Éden, não entregou toda a criação, Deus falou para o homem e deu 5 ordens: frutificar, multiplicar, encher a terra, sujeitar e dominar. Deus não falou para ele dominar sobre as aves do céu, sobre todo animal do campo, sobre o mar. Deus não falou para o homem dominar tudo? Então o homem recebeu o que de Deus? Governo. Governo sobre o que? A criação e sobre a terra. Olha que poderoso. E o que está acontecendo? Isso aqui que Deus faz com o homem é dentro do quê? Do ar, no mundo físico. Mas acontece essa mesma coisa fora do ar, fora do mundo físico, que é dentro da eternidade. Então, quando eu falo que a história se repete, então quem foi os primeiros a receber a terra? Os anjos. E aqui que está o detalhe poderoso. E em Ezequiel 28 a gente vai começar a compreender isso. Vamos lá, pega aí, lê. Estava tu no Éden, jardim de Deus, toda preciosa. era tua cobertura. O que é cobertura se não teto? Então, por exemplo, assim, olha, quando ele olhava para o teto, o que ele via? Pedras preciosas. Aqui você está vendo o quê? Gesso. Agora imagine quando os seres olhavam, Lúcifer olhava, ele não olhava gesso, ele olhava pedra preciosa. E aí você vai observar que tem 12. O topázio, o ouro, o carbúnculo, a esmeralda, a safira. Então ele via essas coisas. Olha qual que era a cobertura de ser. Imagine só que sua cobertura ser pedra preciosa. Hã? Isso aqui é muito profundo. A cobertura dele era o quê? Pedras preciosas. Aí continua o texto aí. E ouro, a obra dos teus tambores e dos meus pífaros estava em ti. No dia em que foste criado foram preparados. Para aí. Qual que é a ideia? Vamos lá. A obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em quem? Em ti. E foram preparados quando? Desde o dia que o quê? Desde que foste criado. Hã? Desde o dia que foste criado. Desde o dia que foste Criado. Então vai lá. Qual que é a ideia de Deus quando ele fala que as obras dos teus tambores e dos teus pífaros estavam em ti e foram preparados desde o dia que você foi criado? Aqui está falando a respeito de Lúcifer. Não existe esse nome na Bíblia, mas Lúcifer significa portador de glória, portador de luz. Então, no dia que esse ser foi criado, onde que ele foi criado? Nos céus. O que foi preparado nele? Tambores e o que mais? Pífaros. Então, qual que é a ideia? Não sei se eu falei isso aqui. Vamos lá. Mas qual que é a ideia? Quando Deus cria esse querubim, e ao esse querubim abrir as asas, debaixo das asas dele aqui, tinha um monte de tambor. E aqui debaixo dessa asa, tinha um monte de pífaro, que é instrumento de sopro. Então, as obras dos teus tambores e dos teus estavam em ti. No dia que você foi, para ti foram preparados. Então, é um ser que é criado diferente dos demais. Porque o povo não entende muito como que funciona os seres espirituais. Quer ver como que funciona a escala dos serafins? Serafins, o que são serafins? Na aula de ontem a gente falou sobre isso. São que serpentes? Não, nem vou falar isso aqui.
que são serafins? Fala, seres de fogo. seres de fogo. E Isaías capítulo 6, qual que é a ideia dos serafins? Vai lá, com duas asas, cobre o rosto. Com duas asas, cobre o que também? Os pés, Igor. E com duas, o que eles fazem? Voam. Então, essa, literalmente, essa é a ideia de um serafim. Agora, qual que é a ideia de um querubim? Você quer pegar ou não? Vamos fazer a maquete do trono de Deus rapidão? Vamos lá, vocês podem entender? E já vamos botar o torreio aqui. Mostra aí rapidão. Olha aí na câmera aí. Ó. Vou mostrar aqui o desenho. Isso. Bem perto. É mais ou menos isso aí. Não vou pegar muito não, mas vamos lá. Quem tá aí, vamos lá, quem tá aí. Vamos lá. Então o que acontece? Olha os serafins segundo Isaías capítulo 6. Diz que tem, acima do trono de Deus, tem 4 serafins. Um no norte, um no sul, um no leste e um no oeste. 4. E uns diz, olha o que o texto diz, uns diz para o outro, Kadosh, 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 Santo, Santo, Santo. E as vozes dos 4 seres, olha que interessante, quem está aí, ó, conseguir pegar, as vozes dos 4 seres se chocam. Essa é a ideia. Aqui, ó. Isaías capítulo 6. Os 4 serafins acima do trono de Deus. Embaixo do trono de Deus, Ezequiel que a gente vai trabalhar, Ezequiel capítulo 1 também, tem o que? Tem um firmamento. Aqui, ó. Um firmamento. Embaixo do trono de Deus tem um firmamento. E embaixo aqui do firmamento, Igor, tem 4 querubins. Muito poderoso isso. 4 querubins. Deixa eu fazer aqui. Só mais ou menos para não detalhar o desenho, né? Ou não assustar. Tem 4 querubins. E esses querubins, olha para você ver a face do querubim como que é. A Bíblia diz que a face do querubim, olha como que é, Ezequiel capítulo 1. No pescoço deles, eles têm 4 faces, só no pescoço. Os querubins, eles têm 4 faces. Na frente aqui, ó, do mesmo jeito que você está me olhando, na frente aqui, ó, dos querubins, é rosto de homem. Do lado esquerdo aqui, ó, pensa só, no pescoço só 4 caras. Do lado esquerdo aqui, ó, é rosto de boi. Do lado direito aqui, é rosto de leão. E atrás é rosto de águia. Então você imagina um ser com 4 caras num pescoço só. Você está olhando agora na minha frente, você está vendo o rosto de quê? De homem. Agora quem olha para eles aqui desse lado, enxerga o rosto de quê? Vamos lá, de boi. Quem está olhando desse lado enxerga o rosto de quê? Leão. E quem olha atrás enxerga o rosto de quê? De águia. Então o que representa o rosto de homem? Rosto de homem é porque o homem tem que cumprir o que fala. Rosto de boi, boi representa animal de serviço, para servir. Rosto de leão, porque leão reina. E rosto de águia, porque águia enxerga longe. Então as bases e a sustentabilidade do trono de Deus são essa. Por que rosto de homem? Homem tem que ter caráter e cumprir o que fala. Pega a visão. Por que rosto de boi? Boi representa serviço. E o próprio Jesus disse que ele veio para o quê? Servir. Por que rosto de leão?
porque reina, e rosto de águia, porque enxerga o quê? Longe. Então, por exemplo, assim, olha, debaixo do trono de Deus, dá meio por cima aqui, depois a gente faz uma imersão sobre isso, debaixo do trono de Deus tem esses seres, certo? Com 4 o quê? Faces. Do lado direito tem o quê? Rosto de leão. Esquerdo. Atrás. E na frente. E tem muita gente que fala assim, eu estou vendo um querubim. Não, se um querubim aparecer aqui, eu saio correndo. É doido? Já a pessoa aparece um ser aqui, ó. Por exemplo, sabe qual é a altura de um anjo? Gigante. Gigante. A gente nem vai dar para esse povo. Mas imagine, se aparecer um ser aqui agora, você olha aqui na frente, dá rosto de quê? De homem. Você olha desse lado, rosto de boi. Você olha desse lado, rosto de leão. Você olha desse lado, atrás aqui a água, você vai falar que é o capiroto. Vai sair correndo. Aí o que acontece? Olha o detalhe da visão. Isso aqui é muito poderoso. Olha o detalhe da visão. Diz que esses seres têm 4 asas, certo? E que no final de cada asa, você sabe o que tem no final de cada asa deles? Tem mãos. E umas mãos tocam uma na outra. Em mãos. Aí vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo. Diz que nos pés desse ser lá no final, sabe o que é pé de quê? Pé de bezerro. Imagina que criaturas esquisitas. Hã? É coisa do mundo espiritual. Isso aí é um querubim. Agora imagina um serafim, que são seres de fogo, formato de serpente. Já pensou você viu um negócio, formato de serpente, que nem veio para Isaías? Isaías capítulo 6, ele fala, e um dos serafins voou até mim lá do céu, trazendo do altar uma brasa que tiraram do fogo com Atenai. Imagina você ver um ser de fogo em formato de serpente vindo na sua direção. Você fica com medo. Ele falou que ele ficou com medo. De 6 asas. Nem vou falar da sua ideia da dona, porque eu não vai pegar. Mas escuta isso aqui. Agora você imagina, se o pescoço dos querubins tem essas 4 faces, é uma catraca. Quando gira, ó, girou a catraca de um lado, boi. Girou a catraca do outro lado, leão. Girou a catraca do outro lado, homem. Girou a catraca atrás, águia. Assusta. Então por isso que se um anjo descer aqui no formato original, assusta. São seres, para mim, criaturas bizarras. E na frente do trono de Deus você tem 4 animais. E os animais são todos cheios de olhos. É esse desenho aqui, ó. Para quem quiser, acima, aqui, ó, acima, os serafins. Aqui, ó, na frente do trono de Deus, 4 animais. Embaixo, 4 querubins. Ao redor do trono de Deus, 24 tronos, 12 de cada lado. E que tamanho que é o trono de Deus, Igor? Olha para esse povo aí. Aí, olha, bem maior. O povo está pensando que o trono de Deus é pequenininho, bem maior do que a terra. E como que Deus estende os céus? Você lembra? Estica coberto. Igual estica coberto. Então, quem quiser pegar mais de forma aprofundada, vai lá. Mas então, a primeira terra, vamos lá. A primeira terra, o que acontece? Que era o Éden, mineral, que é o trono de Deus, certo? Olha a primeira terra aqui, vamos fazer a primeira terra aqui, longínqua. Para quem que Deus entrega a primeira terra? Se a segunda terra, para quem que Deus entrega? Não foi para o homem dominar e controlar tudo? Então para quem que Deus vai entregar a primeira terra? Para os anjos. Para o homem, Deus não colocou o homem como responsável pelos animais? Aí que entra Ezequiel capítulo 28. Quem que Deus colocou responsável pela primeira terra? Lúcifer. Por exemplo, assim, o que vai fazer uma pessoa se tornar destaque acima dos demais? Algum tipo de habilidade. Alguma coisa notória, especial, você precisa ter a mais para você se tornar diferente ou exercer, se sobressair aos demais. E o que ele se sobressaía no quê? O que tinha debaixo das asas dele? Agora você imagina um ser e quando abre as asas tem um monte de tambor. É daí que surge aquela ideia que ele era regente nos céus. Agora imagina um ser que abria as asas e de repente os tambores começavam a tocar. Do outro lado, muito instrumento de flauta. Imagina um ser com
faces. Imagina você que quando ele voa, o barulho das asas é como o som de muitas águas. O barulho das asas de um querubim. Então ele já era assim diferente dos demais. E o que acontece? O que acontece é algo muito poderoso. Olha aí o verso 14. Leia no verso 14. Deixa eu ver quem está aí. Pane. Oi, Rô. Rosário Lima, meu irmão também está assistindo. Maria Souza. Vai lá, Ida. Tu eras querubim, ungido para proteger. Para aí. Tu eras querubins Ungido para proteger. A ideia de querubim sempre é guardião. Mas qual que é a diferença desse querubim, desse ser para os demais? É que ele recebeu, sabe o quê? Unção. Por exemplo, assim, você já foi dentro da igreja, o que a gente fala que os pastores eles são? Ungidos. E o que faz pelos pastores ser ungidos? Aonde que os pastores ficam? Aonde? Aonde que os pastores ficam? Hã? Aonde que os pastores ficam? Não sei se você já foi na igreja, você vai observar que os santos homens de Deus, os pastores que são ungidos, eles ficam no alto, e o altar é mais alto do que. Então, por exemplo, assim, você vai observar lá no final do verso 14, que Deus fala assim: no meu monte santo estava. O que representa um monte? O monte é mais alto que a terra normal, sim ou não? Uhum. Então o monte representa um altar. Tem a terra normal que ele dominava, mas o monte representa um altar como se ele tivesse sido colocado acima. Mas por que ele foi colocado acima dos demais? Ele foi comendado para liberar. Ele foi comendado para liberar, mas porque ele recebeu também o quê? Sim. Por exemplo, vem cá. Ó. O que acontece? Diz aqui, vem cá perto de mim. O que acontece? De repente, fica aí. De repente, Igor, a partir de hoje você está sendo ungido a pastor, a qualquer coisa. De repente vem alguém com um óleo desse aqui. Você está recebendo o quê? Você está recebendo o quê? Então recebe aí, você está recebendo o quê? Unção. Entende? Você está recebendo a unção. Pastor, é difícil, né? Está recebendo a unção. A partir daquele momento, você sempre se assentava embaixo. Onde sempre os demais membros, todo mundo estava, assim ou não? Sim. Aí a partir do momento que você recebe a unção, você vai para onde? Você vai para onde? Para o altar, para cima. Então a unção te eleva. É poderoso. A unção te eleva. E quem está no altar vê as coisas do quê? De outra forma. Vê as coisas do quê? De cima. Pega isso aqui que é muito poderoso. Quem está no altar vê as coisas de outra forma, de cima. Então o que acontece? Você coloca qualquer pessoa no altar? Não, a pessoa tem que exercer alguma função especial, tem que demonstrar isso, se sobressair sobre os demais. É que nem uma empresa. Claro que você vai subir uma pessoa de cargo, ela não vai ficar acima dos demais, sim, mas ela tem que ter algo diferente. Tem que saber sobressair. Você quer ficar acima dos demais? Então você tem que ser melhor. Qual é uma das formas de ser melhor? Fala eu. Andando um mês na frente dos demais. Como que eu ando um mês na frente dos demais? Você quer aprender? Você quer poderoso. Você que tem empresas, coisas aí, você quer andar um mês na frente dos demais? Fala assim, eu acordando 2 horas mais cedo. Se eu acordo 7 horas da manhã e eu acordar 5 horas, no final do mês, eu vou ter 700 e poucas horas. É a contagem de horas que tem no mês. No final do ano, eu não vou ter 12 meses, mas eu vou ter 13. Então eu vou ter um mês a mais do que os outros. Você vai ter um mês na frente. Ainda mais se você tirar para estudar. Então, mas o que acontece? Fica aqui, vamos lá. Pega esse copo aqui rapidão. Ungiu. Se tornou um cargo acima dos demais.
você vai para o altar. Isso é muito poderoso. E o que acontece? O homem usado por Deus não unge os homens. Agora, olha o que o texto, o verso 14 diz. Tu eras querubim ungido. Agora imagine, aonde está no trabalho, né, na eternidade. Então na eternidade, o próprio Deus vem e faz isso. Derrama um óleo sobre quem? Sobre Lúcifer. Pode sentar lá. E quando Deus derrama um óleo sobre ele, ele faz o quê? Sobressai acima dos demais. E todo mundo que sobe óleo não tem que subir? Sim. Então ele sobe para onde? Fala assim, para o monte. Veio? Veio. Olha lá. Verso 14. Ezequiel capítulo 28. Verso 14. No Monte Santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas. Lê devagar para eu pegar esse código aí. 15. Vamos lá. Lê devagar. Perfeito eras... Não, 14. Tu eras querubim ungido para proteger. Então você entendeu a respeito da unção? Sim. Tu eras querubim ungido para proteger. Uma espécie de guardião. Vai lá. E te estabeleci. Te estabeleci. Não tem um ponto final, uma vírgula? Sim. Então, receber a unção, ser estabelecido. Ser colocado. Vai, um ofício, uma função. No Monte Santo de Deus estavas. Então, o Monte Santo de Deus. Monte é lugar o quê? Alto. Então ele sobe. Legal, altar. Vamos lá. No meio das pedras afogueadas andava. Segura, para aí. Antes de a gente chegar no meio das pedras afogueadas, por exemplo, para que serve a unção? A unção serve para 3 coisas. Para você ser o que jamais você seria. Isso é poderoso, hein? A unção serve para 3 coisas. Para você ser o que jamais você seria. Primeira coisa, a unção. Te faz você ser o que jamais você seria. Isso é poderoso demais. Faz você ter o que jamais teria. Tudo que um monte de gente precisa é de unção. Faz você ter o que jamais teria. Estou sentindo minha carne tremendo. Ele acabou de chegar aqui. Aleluia. Que faz você o quê? Ter. Eu jamais teria. O que jamais teria. E faz você... A primeira eu falei, faz você ver? Ser o que jamais seria, faz você ter o que jamais teria. E a terceira coisa, a unção, faz você chegar onde jamais você chegaria. Isso é muito poderoso. Então, com essas 3 coisas que a unção faz, você ter o que jamais teria. Ser, ter, chegar. Vamos lá? Ser. O que jamais seria. Ser o que jamais seria, ter o que jamais teria. E chegar onde jamais ser, ter e chegar. Então é isso aí. Ser o que jamais seria, ter o que jamais teria e chegar onde jamais chegaria. Você acha que Davi foi besta? Não. Davi foi bobo? O que Davi falou? Unge a minha cabeça com óleo, Salmo 23. Porque ele sabia que se a cabeça dele fosse ungida, se ele recebesse unção, ele ia ser aquele que ele jamais seria. E ele foi o quê? Rei. Pastor pro rei. De pastor de ovelha foi para quê? Para rei. Então ele ia ser o que jamais seria. Ele ia ter o que ele teve. Nossa. Jamais teria. E ele ia chegar onde jamais chegaria. Chegou tanto que até hoje não fala o nome dele. Chegou bem longe. Então o que um monte de gente precisa? Unção. O que eu fiz aqui em você? Eu ungi, tinha ungido, você nem percebeu no aspecto espiritual. Então, que essa unção que foi liberada sobre você também, Igor, faça você ser o que você jamais seria, que faça você chegar onde você jamais chegaria e que faça você ter o que jamais você teria. Então, pessoas que estão aí também, receba essa unção aí, pega esse poder de Deus, essa chave aí. Talvez o que você é uma pessoa depressiva, a partir de hoje a unção faz você ser o que jamais você seria, ou seja, a partir de hoje não tem mais depressão. Talvez você fale assim, minha vida só patina, e eu não saio do
A unção faz você chegar onde jamais chegaria. Você fala assim, olha, eu não consigo ter paz, eu não consigo ter as coisas, eu não consigo ver as coisas de uma maneira, de uma perspectiva diferente. A unção faz você ter também o que você jamais teria. Então recebe esses negócios aqui. Não, né? Vamos lá? Então vamos lá. Se ele recebe a unção, certo? Ele recebe a unção e ele agora está se sobressaindo sobre os demais. Então o que que faz? Deus não entregou a terra de presente para Adão, então para quem que Deus vai entregar a terra de presente? Hã? Os anjos. Tudo bem. Mas Adão ele era o quê? Sobre todos. Não? Não governava sobre todos? Sim. Então quem que vai governar sobre todos? Lúcifer. Olha que interessante. E quem é ungido na eternidade? Hã? E o Lúcifer é ungido na eternidade, né? Exatamente, na eternidade. Então a unção dele é eterna. É isso aí. Até hoje. Até hoje. É tanto que esse negócio de unção é tão poderoso que até depois que a pessoa cai, ela continua exercendo poder. Por exemplo, Lúcio hoje é um anjo de trevas, mas ele não continua dominando sobre os demônios? Forte. Forte. Esse negócio de unção é muito poderoso. Quer fazer alguma pergunta? Não? Então vamos lá. Qual é a primeira terra? O Éden. Éden o quê? M. Miné? Não. Não é que nem esse de vegetação, onde ele ficava, mas era de pedras preciosas. É outra camada, é outra dimensão. E aqui a gente vai falar um pouco aqui sobre a teoria do gap. Quer marcar aí? Gap. O que é a teoria do gap? O espaço de tempo entre Gênesis 1 e Gênesis 2. E aí, César, meu amigo César, sumiu, hein? Vamos lá. A gente vai falar sobre a teoria do gap. Então, quem que... A primeira terra, quem que era o responsável? Lúcifer. Lúcifer. E aqui, a eternidade é o que? Você lembra? Aiô News. Tem tempo na eternidade? Não. O tempo foi criado onde? Dentro do ar. Então vamos lá. Então você pensa nesse período da eternidade, uma terra. Onde quem que dominava? Lúcifer. Quem que dominava? Lúcifer. Dominava sobre o quê? Terra. Sobre a terra e sobre um monte de quê? De anjos. Olha que interessante. É por isso, agora continua lá o texto. Vai lá. Perfeito eras nos teus caminhos. Segura. Volta. Você esqueceu de algo. No meio das pedras afogueadas andava. No meio Das pedras afogueadas andava. No meio das pedras afogueadas andava. Então, por exemplo, assim, além de qual que era a cobertura dele? É pedras preciosas. Pedras preciosas. E o chão dele? Fogo. Aonde ele andava? No meio de pedras? Afogueadas. É muito poderoso. Então você imagina algo queimando, brilhando debaixo dos pés, e acima também algo dos pés brilhando, que era o ouro. Então é o quê? Brilho por cima, brilho por baixo. Brilho por baixo. Aí o que o texto diz? Agora você pode ler o 15. Perfeito andava nos teus caminhos. Perfeito eram nos teus Caminhos. Então vamos lá? Que caminhos que ele fazia? Oh, uau! Agora vamos pegar esse código que é poderoso. Ó, que caminhos que ele fazia? Ele estava onde? Onde que ele estava? Na Terra, certo? O universo é formado de quê? Um pouco não pegou. Quantos céus existem? 3. Aurânio, Mesorânio e Eporânio. Quantas galáxias existem? Bilhões. Vamos colocar mais de 200 bilhões de galáxias. Por exemplo, assim, a Terra está em que galáxia? Nenhuma. Qual que é? Via Láctea. Então, por exemplo, aqui, ó, a Terra está aqui, ó, nessa galáxia aqui, ó. Então, Lúcifer estava onde?
Aqui, aqui, aqui. Não estou falando da eternidade, aqui, ó, esteve aqui. Quem que habitou aqui primeiro? Era uma terra de quê? Era uma terra de quê? Anjos. Hoje é habitada pelo quê? Pelos homens, mas dentro do quê? Do tempo, dentro do ar. Mas fora do tempo, era os anjos. Pegou ou não a visão? Para você ver Deus, você tem que olhar para o quê? Acima, porque a primeira maneira de você ver Deus é através do aurânio, céu das nuvens. Aí depois você tem que ir em outras dimensões, que é o mesorâneo e o eporâneo. Agora vamos lá. Aonde que Lúcifer estava? Na terra. Se ele estava na terra, olha aqui, olha aqui, olha aqui, por isso que eu coloquei aqui. O que tem abaixo do trono de Deus ali embaixo? 4 querubins. O que tem? O firmamento. 24 anciãos, 2 de cada lado. Embaixo 4 animais. Embaixo também 7 lâmpadas, os 7 Espíritos de Deus. Isaías 11:2. Mas não vou ler que é poderoso demais. Mais para frente a gente pega. Mas vamos lá. O que acontece? Olha o que o texto diz no verso 25. No verso 15. Olha lá. Perfeito eras nos seus caminhos. Segura. Perfeito era nos teus caminhos. Que caminhos? Se ele era uma espécie de sacerdote, poderoso, e era uma espécie de regente, que nem muitos dizem, por exemplo, assim, olha, o que regente faz? Rege uma orquestra, domina. Então o que ele fazia? Caminho. Se ele estava aqui embaixo, aqui embaixo, aqui embaixo, o universo está em formato de um funil, ele cruzava, ia para tudo quanto é lugar no universo, inclusive chegava aqui no trono de Deus. Então ele tinha que ir o quê? Subir. Então quando ele subia, quando ele descia, todos os seres do universo olhavam e falavam: que perfeito são, que perfeito que você é. Por isso tu diz, perfeito era nos teus caminhos. A gente está falando de eternidade, a gente não está falando aqui, se a gente fosse calcular tempo, de bilhões e bilhões de anos. Bom dia. Bom dia, eu já estou acabando já, né? Você está falando? Tô ninja, não tô que eu vejo o pessoal todo pegar, conversando com ele, fica até com medo agora. Medo não, né? Precaução. 5 minutos nós já terminamos, tá? Aí, por exemplo, aqui, ele não era perfeito nos caminhos. Sim. Quando ele subia, todo mundo falava perfeição. Quando ele descia, todo mundo falava Mas eu quero ir em reunião aqui com um cara. beleza, fechou. Perfeição. 5 minutos, certinho. Quando ele subia, todo mundo falava. Perfeição. Quando ele descia, todo mundo falava Perfeição. perfeição. Então o que acontece? Ó luz subindo, perfeito. Ó luz descendo, perfeito. Perfeito era nos teus caminhos. E aqui ele tomava conta, que era dessa terra mineral. Então a gente vai parar aqui, ó, nessa terra mineral. E segunda-feira, quem quiser pegar o resto, a gente vai falar o que ele fazia nessa terra. Valeu? Vamos trabalhar agora. Mais um pouco. Deixa eu ver quem está aí. Quem entrou depois. Quem quiser acompanhar a aula certinha para vocês entenderem, vai lá desde o começo. Evaldo Silva. Vamos lá, pessoal. Ó, você que vai estar aí nessa live, eu vou agora começar a conversar com vocês. Eu vou ter que encerrar essa live aqui. E sobre esse assunto, sobre o plano eterno de Deus, hoje estamos falando sobre a saga de Lúcifer, mas eu vou conversar com vocês agora a respeito de alguns assuntos gerais. Então, eu tenho uns códigos muito poderosos para passar. Então já eu vou encerrar, vou concluir isso daqui, porque eu preciso concluir, e já eu volto já falando coisas poderosas, atacando terror. Vamos lá? Quem é que tá aí? Chame um amigo que já vocês vão ver. Daqui 10 minutos eu começo outra live. Aí com vocês, falando a respeito de assuntos gerais.
Vou falar sobre depressão, vou falar sobre síndrome do pânico, vou falar sobre identidade, vou falar sobre como destravar o seu destino. Eu vou falar sobre deoxirribonucleicos, sobre genética, sobre coisas herdadas. Então convide mais alguém, vai ter muita resposta para você. Vou falar sobre vazio existencial. Então chame mais alguém. 9h15 eu vou fazer essa live. Então eu espero e aguardo vocês. Valeu, país.